A paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Cristiano. Somos da cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgatados por Cristo Jesus, aqui na cidade de Araruama mesmo, sob a direção do nosso pastor presidente, Odair Alves. E estamos aqui porque nos últimos dias surgiu uma grande polêmica aí sobre um comercial feito pelas Havaianas, né? Onde a atriz Fernanda Torres, ela falava assim a respeito de você começar o ano com o pé esquerdo, com o pé direito, ou ainda vamos começar com os dois pés, mas aí você, se você for começar o ano com os dois pés, você cai no chão. Enfim, surgiu a discussão do momento é sobre isso. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e a primeira coisa que me veio à mente foi uma frase que eu ouvi, que foi a seguinte: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aí, pensando nisso, o Senhor ele me trouxe uma reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com você agora, e eu quero convidar você a pegar aqui a sua Bíblia, porque isso aqui é o que é importante para nós. Isso daqui é o nosso manual de vida, tá ok? Nosso manual de instrução, melhor dizendo. Se você quer viver corretamente e retamente na presença de Deus, aqui está. Ah, eu queria tanto ouvir o Senhor falar comigo. Abre a Bíblia e Deus irá falar contigo. Precisa de resposta? Tem uma dúvida? Tá tudo aqui. É só você ler. Amém? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Eu vou estar colocando a mensagem também aqui na tela, para que você, se você não estiver com a sua Bíblia aí no momento, possa acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Glória a Deus. Então, você deve ter visto aí pelas suas redes sociais essa polêmica toda com o comercial da Havaianas, né? A atriz Fernanda Torres, ela aparece dizendo que ela não quer que o povo comece o ano com o pé direito, mas com os dois pés. E isso acabou gerando um debate enorme, né? Eu vi pessoas debatendo, olha, é uma indireta política, será que é só humor? Será que é uma crítica? Enfim. E no meio de tudo isso, virou quase uma discussão nacional sobre também a questão sorte. E por que houve essa discussão? Porque na nossa cultura existem várias dessas ideias, como, por exemplo, entrar num local com o pé direito, usar uma roupa de cor específica numa respectiva data, não colocar a bolsa no chão, não passar por debaixo de uma escada, usar um amuleto, assim vai por diante. É bem provável que, inclusive, você deve conhecer ou já deve ter tido alguma dessas superstições. Ah, a questão dos dois chinelos virados para baixo. Se tiver os dois chinelos virados para baixo, a mãe morre também, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Existe isso, né? Não sei se o estado, a cidade de onde você está assistindo esse vídeo agora, tem também aí, né, essa superstição, né? Mas enfim, a nossa cultura é muito ampla. E hoje o mundo ele vive correndo atrás de sorte. O mundo ele vive correndo atrás de energia boa, o mundo ele vive correndo de energias positivas. A, a, o,
o mundo ele vive. O que fala hoje o meu horóscopo? Nossa, eu sou de Câncer. Eu sou de Capricórnio. Eu sou de Virgem. Eu sou de Aquário. Eu sou de Plutão, de Marte, Vênus, enfim, eu não sei. Eu sei que o povo, ele vive nessa busca. Só que a palavra de Deus, ela é cristalina quando ela diz o seguinte, que o cristão, ele não vive de sorte. O cristão, ele vive de direção. O cristão, ele não vive do acaso, ele vive de propósito. O cristão, ele não vive de superstição, ele vive de confiança. E para deixar isso claro, deixa eu te contar aqui já uma história. Sabe, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo uma certa vez. Eu estava assim com uma viagem marcada, então antes de eu sair de casa, eu fui e pensei comigo mesmo. Hoje eu vou começar fazendo tudo com o pé direito para poder dar muita sorte. Pois bem, saí de casa pisando assim meio estranho, porque eu estava procurando sempre pisar mais forte com o pé direito. Eu ia lá, sempre com o pé direito pisando mais forte. Por quê? Porque alguma criatura nefasta, que eu não lembro qual é, esse ser morfético, que chegou e falou para mim, ó, quando você for fazer alguma coisa, pisa forte com o pé direito quando você for fazer para poder tudo dar certo. E o asno aqui na época, ainda acreditando nessas coisas, lembrando que isso aconteceu antes de eu ter meu encontro com Jesus, eu fui fazendo exatamente assim, seguindo ao pé da letra aqui, pisando forte. Bem, aí você pergunta, e aí o que aconteceu? Funcionou? Sabe de nada, inocente. Ó, vou listar só algumas das coisas que aconteceu. Primeiro, furou o pneu. O pneu do carro. Segundo, acabei perdendo o horário. E ainda derrubei café numa camisa novinha que eu comprei para viagem. E aí, depois de tudo isso aconteceu, eu fiquei ali refletindo. E aí eu pensei no seguinte, meu Deus, eu acho que o problema pode ter sido o pé direito. Mas será? Aí me veio assim, poxa, claro, um pé só, pé direito, eu tinha que ter ido com os dois. Em vez de eu pisar só com forte com o pé direito, eu devia ter pisado com os dois. Eu devia ter ido pulando. Que aí eu vou pulando, ó, pum, pum, com os dois pés. Olha o que passa pela cabeça do ser humano. Só que o problema é claro que não era o pé. O problema era a minha superstição. O que aconteceu comigo era a vida real, com os seus imprevistos, com os seus altos e com os seus baixos. E aí foi nesse momento que Deus me lembrou. Eu sou quem dirige os teus passos e não o seu pé direito. Sou eu que guio os seus passos. E essa é a chave da mensagem que eu tenho aqui para você. Enquanto o mundo ele crê na sorte, nós, quanto cristãos, nós cremos na providência. Sabe? É impressionante como a nossa sociedade fala de sorte. Já reparou? Vê se você já viveu alguma dessas situações. Se alguém consegue um emprego, vem alguém e fala assim, nossa, que sorte. Se algo já está errado, vem alguém e fala, que azar. Se algo sai do controle, aí vem um ser e fala assim, foi o universo que quis assim, foi o destino. E isso é algo mais comum. Na verdade, é algo tão comum que acaba passando despercebido. Mas a Bíblia, ela não usa a palavra sorte para explicar a vida do cristão.
Na verdade, a Bíblia ela usa palavras como propósito, vontade, plano, soberania, promessa, direção, caminho, condução, cuidado. E é isso que muda tudo. O mundo, ele acredita no acaso, mas Deus trabalha com propósito. Sabe? Quando o comercial ele brinca com o pé direito, isso só revela como a nossa cultura ela está mergulhada em superstição. Mas quem segue a Cristo acaba entendendo algo maior. E sabe por quê? Nada na nossa vida depende da posição do nosso pé. Depende sim da posição do nosso coração diante de Deus. E aí eu já te lanço uma pergunta. Qual é a posição do seu coração diante de Deus? Como o seu coração ele está posicionado diante do Senhor? E sabe por que eu falo isso? Porque a sorte é algo incerto, mas Deus ele é confiável, sabe? A superstição é a tentativa humana de controlar o incontrolável. Mas deixa eu te contar uma outra situação. Uma vez eu estava conversando com uma senhora muito simpática e aí ela me disse o seguinte: ai, pastor, eu nunca saio de casa na sexta-feira 13. Sempre dá azar. Aí eu fiquei olhando para aquela senhora, uma senhorinha já de idade, né? E aí eu fui e perguntei a ela: mas, irmã fulana, isso já aconteceu com a senhora de algo ruim acontecer logo na sexta-feira 13 com a senhora? Aí ela foi e me respondeu: ah, pastor, aconteceu, não aconteceu não, mas vai que acontece. Pode parecer incrível, mas é verdade. Então, veja o ponto. A superstição, ela cria medo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a superstição, ela cria medo, a fé, ela cria coragem. A superstição, ela limita, mas a fé, ela liberta. A superstição, ela te paralisa, mas a fé, ela coloca você em movimento. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele quer que você ande com os seus dois pés, por sinal. E detalhe, ele quer que você ande com os seus dois pés e sem medo. E sabe por quê? Porque é ele quem firma os seus passos. Sabe? Vamos imaginar uma situação diária, só para você poder compreender melhor. Uma coisa que faz parte da rotina de todos nós. Um dia você sai de casa apressado. Já aconteceu de você sair de casa atrasado ou atrasada, apressado ou apressada, porque perdeu o horário? E detalhe, quando começa já a acontecer isso de manhã cedo, a gente já pensa logo: ih, lá vem mais um dia ruim. Aí vamos imaginar que no caminho você também acaba ficando preso num trânsito enorme. Daqueles que você olha para frente e pensa: caramba, vou ficar aqui para sempre. Quem de nós já não ficou preso num engarrafamento? E detalhe, por incrível que pareça, pode parecer piada, mas é comum sempre esses engarrafamentos eles acontecerem, principalmente naqueles dias em que nós estamos, inclusive, atrasados. Eu, por exemplo, já vivi essa situação inúmeras vezes. Então, vamos pensar no seguinte: foi até uma situação, inclusive, que aconteceu com uma familiar minha esses dias. Vamos imaginar que num trecho mais à frente havia acontecido um acidente minutos antes. E aí, sabe o que vem no seu coração?
o seguinte pensamento: e se eu não tivesse me atrasado? Se eu não tivesse me atrasado, talvez eu estaria naquele acidente também. Só para você poder entender. Uma familiar minha, ela foi trabalhar numa outra cidade, distante daqui de Araruama, assim, coisa de 2 horas de distância daqui. E aí, retornando para Araruama, ela ficou presa num grande congestionamento. Na cabeça dela, o pensamento é: caramba, 2 horas dentro de um ônibus já, e ainda ficar preso num congestionamento. Quer dizer, uma viagem de 2 horas poderia acabar sendo de 3, 4, até mesmo 5 horas, como acabou até mesmo acontecendo. Ela ficou presa no congestionamento. Só que aí, quando ela saiu do congestionamento, mais à frente, havia acontecido um acidente envolvendo 18 veículos. Veja bem, um acidente envolvendo 18 veículos. E sabe o detalhe mais importante disso tudo? É que se o ônibus não tivesse ficado preso no congestionamento, pelo cálculo do horário da viagem, o ônibus também seria o 19º veículo envolvido nesse acidente. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe, às vezes nós achamos que estamos atrasados, mas nós estamos exatamente aonde Deus queria que nós estivéssemos. Às vezes nós achamos que estamos sendo prejudicados, mas na verdade nós estamos sendo protegidos. Às vezes nós achamos que perdemos algo, mas é Deus que está nos dando um livramento. Então, lembre-se, providência não é coincidência. Providência é cuidado e providência é direção. Deixa eu te falar uma coisa. O problema não é o pé direito nem o pé esquerdo. O problema é nós andarmos sem Deus. Inclusive, o comercial ele faz até uma brincadeira. Olha, não comece com o pé direito, comece com os dois, não é isso? Só que aí eu pego a palavra de Deus e leio o seguinte: comece com Deus. Então, deixa eu ser direto aqui com você. Você pode até mesmo começar com o pé direito, você pode até mesmo começar com o pé esquerdo, você pode começar saltando, você pode começar correndo, você pode até mesmo começar se arrastando. Mas se você não começar com Deus, você está começando errado. Você quer ver uma coisa? Vamos na palavra de Deus. Se nós formos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, nós vamos ler o seguinte. João, capítulo 15, versículo 15. Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem mim nada podeis fazer. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Então, a pergunta ela não é com qual pé eu começo, mas a pergunta certa a ser feita é com quem eu começo. E aí vem a questão: como então o cristão ele caminha? Bem, eu quero destacar aqui 3 passos básicos que o cristão ele tem que dar para ele caminhar. O primeiro passo é: reconheça Deus em tudo.
Provérbios, capítulo 3, versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, não é em alguns caminhos, não só nos grandes, não só quando há medo. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, ele fala que Deus vai endireitar todos os seus caminhos. Amém? Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Amém? Continuando. Segundo passo, troque a superstição por submissão. Você pode caminhar fazendo o seguinte: primeiro, substitua a sorte por oração. Substitua um amuleto como uma ferradura atrás da porta, um pé de coelho, pela Bíblia. Substitua a energia por dependência. Substitua o fato de você pisar com o pé direito na confiança em Deus. Nossa, é tão simples, é tão fácil, sabe? E o povo fica aí perdendo tempo com coisas banais. E o terceiro passo é caminhe com fé e não com medo. No Salmo 37, versículo 23, nós vamos ler assim: o Senhor, ele firma os passos do homem. Veja bem, o Senhor, ele firma os passos do homem. Então, se ele firma os seus passos, você pode pisar com confiança. E a pergunta final não é sobre o pé, mas é sobre o caminho. Jesus, ele nos chamou para seguir um caminho. E ele mesmo é o caminho. E sabe qual é a grande ironia? É que o mundo acaba se preocupando com o quê? Com o pé. Mas Deus, ele fala que nós devemos nos preocupar com a direção. Então, enquanto o mundo se preocupa com sorte, Deus se preocupa com propósito. O mundo, ele se preocupa com o ano que vai começar. Mas Deus, ele se preocupa com o coração que vai começar o ano. Então, não importa como o comercial ele fala, não importa como o mundo ele pensa, não importa qual superstição inventam amanhã. A verdade da palavra, ela permanece. A vida, ela não é definida por sorte. A vida, ela é dirigida por Deus. Então, ao invés de você se perguntar com que pé você deve começar o ano, se pergunte: Senhor, qual é o teu caminho para mim? Senhor, guia os meus passos. Senhor, firma minha vida na tua vontade. E sabe por quê? Porque se Deus dirige os seus passos, nenhum tropeço vai te tirar da rota. Se ele abre as portas, ninguém fecha. Se ele decide abençoar, ninguém impede. E se ele está à frente, você pode caminhar com os dois pés e com o coração em paz. A questão não é qual o pé você vai usar na virada do ano. A questão é se na virada do ano o seu coração ele estará com Deus. Porque nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém? Eu espero que essa mensagem ela tenha falado ao seu coração.
Que Deus ele possa abençoar poderosamente a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, compartilhe, fique à vontade, vamos juntos evangelizar. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de estar orando por você. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus todo-poderoso, Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, eu te agradeço, ó Deus, pela vida do teu filho, da tua filha, Pai, que nesse momento, ó Deus, ouve essa mensagem, meu Senhor. Toma, Senhor, a vida dele, toma a vida dela nas tuas mãos. Seja, meu Pai, repreendido todo mal, toda ação do maligno, meu Senhor. Faça na vida dele, Pai, segundo a tua vontade e conforme o teu querer. Que nesse próximo ano, Pai, que se inicia, o Senhor venha ser com ele. Que ele venha ser um instrumento nas tuas mãos, uma ferramenta para a tua glória, Pai. Que as tuas mãos, Senhor, estejam, ó Pai, sobre a vida, Pai, desta pessoa, meu Deus, e sobre o seu lar e sobre a sua família. E que seja, Pai, tudo na vida dele, na vida dela, segundo a tua vontade e conforme o teu querer, Pai. Assim nós já te damos graças e te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.